Olá pessoal, esse daqui é um vídeo exclusivo para os membros aqui do Universidade da Química, que eu chamo de udequistas. Foi uma dúvida postada pela Roberta, ela pediu para que eu comentasse essa questão. Tem cara de ser uma questão de concurso, mas eu não sei exatamente de qual concurso é. Vai aparecer na tela aí para vocês. Nós temos aqui uma tabela, ele diz que esses são os resultados de testes de condutibilidade para alguns materiais realizados entre 25 graus e 1 atm. Então nós temos sal de cozinha, não conduz corrente elétrica, açúcar de mesa, não conduz corrente elétrica, grafite conduz, sal de cozinha mais água conduz, açúcar de mesa mais água não conduz. Considerando o modelo de ligação química aplicável, elabore um texto dissertativo argumentativo de, no máximo, 30 linhas sobre os resultados apresentados na tabela. Obviamente essa daqui não é uma questão difícil, nós sabemos o motivo, a questão está como elaborar esse texto. A elaboração de um texto ela requer algumas estruturas básicas e sempre o ideal é que o texto ele seja coerente. Então ele vai ter ali um início, uma introdução, vai ter um desenvolvimento e vai ter uma conclusão. Nesse caso tem que ser um texto, além de coeso, um texto enxuto porque são apenas 30 linhas. Eu não tenho, pelo menos não nesse momento, nenhum curso da Universidade da Química voltado para a redação de provas dissertativas. Eu fiz, na verdade, um primeiro teste com a mentoria do IFAL, mas eu pretendo em breve lançar um curso tanto ensinando como elaborar um texto dissertativo que chame a atenção da banca, como também a preparar uma prova de aula adequada. E claro, publicarei lá no grupo dos udequistas caso esse projeto saia. Mas vamos lá, quais são os elementos que seriam necessários para um texto como esses? Bom, eu começaria escrevendo algo do tipo as propriedades macroscópicas da matéria podem ser explicadas em escala atômico-molecular. Ou seja, de acordo com a nossa visão moderna, nós conseguimos explicar, se não todas as propriedades, a maior parte das propriedades, a maior parte do comportamento da matéria, se eu conseguir compreender como ela é formada em escala atômico-molecular. Como hoje nós temos uma noção muito maior disso do que há 100 anos atrás, 150 anos atrás, eu consigo elaborar, portanto, alguns modelos capazes de explicar alguma propriedade. Nesse caso aqui, a condutividade elétrica. Um ponto importante, seguindo dessa premissa, é que se eu tenho propriedades diferentes, eu vou precisar de modelos diferentes. Então vejam, se eu tenho, por exemplo, sal de cozinha como não condutor e açúcar de mesa como não condutor, a princípio eu poderia utilizar o mesmo modelo. Mas quando eu coloco essas duas substâncias em água, o comportamento é diferente. No caso do sal de cozinha ele conduz, no caso do açúcar em água ele não conduz. Portanto, essas duas matérias, essas duas substâncias, têm que ser explicadas por modelos diferentes. No caso, nós sabemos que o sal de cozinha ele é um composto iônico e no caso do açúcar ele é um composto molecular. Outra coisa importante, além de diferenciar os modelos, é deixar claro que o que nós entendemos hoje como o que provoca a condutividade elétrica, ela depende de dois possíveis elementos, de dois possíveis atores, dois possíveis protagonistas. Ou vou precisar de íons, e deixar claro, íons livres, para que tenha uma mobilidade iônica, para que se alinhe ao campo elétrico e com isso tenha a condutividade. Ou eu tenha elétrons deslocalizados, elétrons que não estejam presos exatamente à estrutura atômica, mas que ele tenha uma mobilidade maior. Costumamos chamar também de elétrons livres. Então, a nossa discussão vai ser com base nesses dois elementos, a presença ou a ausência deles. E aí nós vamos passar então para uma discussão entre o retículo cristalino, ou seja, uma estrutura sólida, onde os átomos a princípio estariam imóveis e os elétrons estariam, portanto, agarrados, esse imóvel entre aspas, porque ele não está exatamente imóvel, e a possibilidade de termos íons livres. No caso do cloreto de sódio sólido, eu tenho um retículo cristalino, eu tenho íons, mas esses íons não estão livres. Eles estão interagindo uns com os outros de tal forma que eles não podem se orientar
não podem se alinhar de acordo com o campo elétrico. Consequentemente, eu não tenho a condutividade. Entretanto, quando eu coloco em água, a água é capaz de dissolver esse retículo, quebrar esse retículo e solvatar esses íons. Esses íons agora, rodeados de moléculas de água, apresentam mobilidade, são íons livres. Então, por isso que eu consigo conduzir corrente elétrica em água utilizando sal de cozinha. Eu não consigo isso com açúcar. O açúcar no estado sólido também forma um retículo cristalino como o cloreto de sódio. Só que ao colocar em água e verificar que não há condutividade elétrica, significa que não existe a liberação de íons livres. Isso porque as partículas formadoras de açúcar de mesa, a sacarose, são unidades moleculares. Não são unidades iônicas. Eu não tenho a presença de íons livres nesse caso. A principal diferença, no caso, ocorre com o grafite. Porque o grafite é uma estrutura sólida. E mesmo sendo uma estrutura sólida, nós verificamos a condutividade elétrica. Não posso utilizar o modelo dos íons livres, porque ele conduz corrente elétrica no estado sólido. E aí eu vou precisar, portanto, do meu segundo protagonista, a presença de elétrons deslocalizados. É uma explicação muito parecida caso ele colocasse o metal. Eu não tenho nenhum metal aqui na lista, mas a discussão seria exatamente a mesma. No caso do grafite, nós precisamos chamar a atenção à sua estrutura, como uma estrutura um tanto quanto particular. O grafite é formado por folhas de grafeno paralelas e cada uma dessas folhas apresentam elétrons π deslocalizados. Os elétrons que estão compartilhados pelos orbitais p apresentam deslocalização ao longo de todas essas folhas. Eles conseguem se orientar, conseguem se alinhar ante um campo elétrico externo. Consequentemente, isso possibilita a condutividade elétrica. Poderia até discutir um pouco mais que no caso do grafite, a condutividade ela não é mesmo ao longo de todas as direções. Se eu colocar isso aqui, por exemplo, ao longo de um plano XYZ, onde o eixo Z ele passa perfurando as folhas, ele não teria condutividade ao longo do eixo Z, porque ao longo do eixo Z não existe elétrons deslocalizados. Mas ao longo do eixo X e do eixo Y, que seria o equivalente ao plano da folha de grafeno, ali sim tem condutividade porque temos elétrons deslocalizados. Bom, o texto tem que seguir mais ou menos essa ideia. Aí vai de como você escreve, como faz o link. Tem que deixar claro a conclusão, e qual seria a nossa conclusão, né? A necessidade da presença de íons livres ou de elétrons deslocalizados para que haja condutividade elétrica. Eu espero ter esclarecido um pouco a dúvida da Roberta. Caso você tenha alguma dúvida desse tipo, alguma questão que queira comentar e é um udequista, pode deixar lá no grupo. Assim que sobrar um tempinho livre, eu faço um vídeo para vocês. Tá bom, pessoal? Valeu e muito, muito obrigado mesmo pelo seu apoio.